Bora para mais uma história? Hoje vamos falar de Frida Kahlo, uma anti-princesa. Para brincar, você tem que se sujar. Por sempre que nos falam de história, nos contam sobre mulheres e homens importantes. Importantes como as princesas, tão bem vestidinhas que não podem sair para brincar e se sujar. Ou importantes como os super-heróis e seus superpoderes que estão tão longe da gente. Algo assim, mas não. Quando aqui dizemos importantes, estamos falando de quem se sujou para crescer e se divertir, de quem não ficou esperando sentado e de quem também usou seus superpoderes, mas outros. Ter a coragem de fazer algo mais, procurar entender o mundo de outra maneira, saltar obstáculos e deixar uma obra que está além de qualquer tempo. Assim, começamos a tecer estes livros, pequenos ou grandes percursos de desenhos e palavras, para contar histórias que merecem ser contadas, neste caso, a de Frida Kahlo. Frida nasceu no dia 6 de julho de 1907, em Coyoacán, uma cidadezinha do México. Mas sempre disse que tinha nascido em 1910. Por quê? Porque naquele ano começou no seu país uma grande revolução, feita pelos camponeses, e então ela decidiu que ela e o Novo México tinham nascido juntos. Por que gostamos tanto de Frida e de toda a sua parte colorida? De onde ela tira tantas imagens que se achatam na tela e adquirem vida própria? Frida talvez tenha desejado por fora tudo o que a tornava especial, e isso desde pequenininha, como todos os pintores, mas com ela foi mais. Mas por que com ela foi mais? Porque ela é de uma família trabalhadora, mas seu pai a ajudou muito. E sendo mulher, era mais difícil para ela, porque naquela época, mulher só podia ser dona de casa. Mas, além disso, muitas outras coisas fizeram de Frida uma artista especial. Tudo começou quando ela tinha 6 anos. Aos 6 anos, teve uma doença que fez com que sua perna direita crescesse menos, ficando mais curta do que a outra. Por isso, acabou manca para o resto da vida. Frida ia a passo lento, mas nunca parava de avançar. Seu pai era fotógrafo e tirava retratos com sua câmera. Juntos davam longos passeios e ele gostava de pintar quadros com as paisagens que viam por onde passava. Quando Frida se tornou pintora, já havia aprendido muito com o pai. O olhar dos rostos, as formas de colorir, mas não nos adiantamos porque Frida ainda é uma menina e tem que ir à escola. Frida fez uma prova muito difícil para entrar para a preparatória, que aqui chamamos de ensino médio na Escola do México. Naquele tempo, para as mulheres era quase impossível estudar, porque a prioridade era o estudo dos homens. No entanto, ela foi uma das 35 meninas que iam às aulas entre 2.000 meninos. Frida tentava ocultar a sua perna manca usando calças compridas. No ensino fundamental, os meninos zombavam dela. Na preparatória, contudo, começaram a olhá-la de outra maneira. Frida divertida, Frida engenhosa, Frida inteligente e rebelde. Quem é este homem? É a Frida. Em algumas fotos daquela época, ela se vestia de terno e fingia ser homem, quando o pai a fotografava. Junto com as irmãs, Frida rebelde desafiava a mãe, que lhe dava bronca por seus atrevimentos. Na escola, conheceu o Alejandro e se apaixonou. Uma tarde, tomaram juntos o ônibus, que ia rapidíssimo e bateu com toda a força. Frida sofreu ferimentos graves, mas, para surpresa dos médicos, sobreviveu. Então teve de ficar bem quietinha para que seus ossos voltassem a ser fortes. Ela não se entediava na cama. Sim, no começo entediava muito, porque como estava com as costas engessadas, tinha de passar o tempo todo deitada, olhando para o teto. Mas sua mãe teve uma grande ideia. Tirou a poeira da velha caixa de tintas que o pai tinha abandonado num quartinho e montou um cavalete na cama para que o tempo passasse mais rápido e seu tédio não fosse tão grande. A partir, primeiro, de sua solidão e de seu tédio, e depois de sua vontade de mostrar as coisas de outra maneira, Frida resolveu pintar. Sua mãe também tinha instalado um espelho acima da cama para que ela pudesse se ver. De início, Frida se zangava ao se perceber tão imóvel, mas depois decidiu ser sua própria modelo e tinha de ver aquele rosto o dia inteiro.
essa seria sua fonte de inspiração. Por isso, começou a pintar autorretratos, e para que acompanhasse em sua solidão, acrescentava animais, macacos, cachorros, servos e papagaios. Passeavam por seus quadros. Depois de muitos meses de cama, Frida se recuperou. Já havia pintado vários quadros e queria que alguém desse uma opinião sobre sua obra. Então foi conversar com Diego Rivera, artista consagrado que estava pintando um mural em uma escola. Diego se apaixonou pelos quadros e também pela pintura. Rivera produzia grandes murais em edifícios públicos, escolas, teatros, ministérios, sobre trabalhadores que lutavam para mudar seu país e o resto do mundo. Diego e Frida se casaram, não uma, mas 2 vezes. No entanto, tiveram outros amores, mesmo estando juntos. Como outras coisas compartilhavam esse sentimento mais do que era costume na época. Assim, os amigos e amantes eram muitos, e para Frida, o amor se refletia em homens e em mulheres. Não podemos esquecer que vivia em um país que havia passado por uma revolução, então tudo devia ser mudado e posto de ponta cabeça. Revolução, quando muitas pessoas juntas mudam as coisas que estão erradas. Em Paris, Frida fez uma exposição de seus quadros. André Breton, fundador do surrealismo, tornou-se admirador de sua obra, que considerava muito representativa dessa corrente. Mas ela não achava que sua arte fosse surrealista. Não pintava o que estava em sua cabeça, mas o que acontecia todos os dias e o que vivia em seu país. Surrealismo é uma corrente artística na qual se escrevia ou pintava a primeira coisa que vinha à mente. Não havia regras para se expressar. Os esqueletos estão muito presentes em sua obra. É que no seu país, a morte é entendida como caminho, como um processo em direção a outra vida. Por isso, no dia 2 de novembro, Dia dos Mortos, é dia de festa no México, não de tristeza. As pessoas dançam, usam fantasias, há desfiles e as famílias fazem piqueniques no cemitério. Essa é a cultura do México. Autorretrato na fronteira do México dos Estados Unidos em 1932. Tudo de forma para que as crianças também interajam com o livro. É espantoso ver esses ricos fazendo festa enquanto milhares e milhares morrem de fome. Disse Frida nos Estados Unidos, na época em que morou nos Estados Unidos, porque era onde Rivera tinha ido trabalhar. Frida tinha saudade do aconchego da sua terra. Por isso se pintou em esses 2 países. De um lado, o mundo mexicano, cheio de história de vida, permeado pelos poderes da natureza. Do outro, o mundo yankee, morto e dominado pelas máquinas. O abraço amoroso entre o universo, a terra, México, eu, Diego e o Sr. Sherlock, em 1949. Frida está com Diego no colo como um bebê, e o quadro contém muitos elementos da mitologia mexicana. A noite, o dia, o sol, a lua, Xihuahuatl, não sei se pronunciei corretamente, Deus da terra. Também o cãozinho, Itzcuintli, que é a representação na terra do cão Xoloc, guardião do mundo dos mortos. Diego caracterizou a arte de Frida como a de uma franqueza absoluta, crua, feroz sobre o mundo feminino. Frida não teve filhos, ela queria, mas depois de tantas fraturas e operações, seus ossos não estavam preparados para resistir a uma gravidez. Mas teve uma sobrinha e um sobrinho. Eram filhos de sua Cristina e os 3 viviam com eles na Casa Azul. Depois de grande, sua sobrinha escreveu um livro sobre Frida, no qual contava que a tia era uma mulher muito alegre que sempre cantava canções. Era verão no México, mas Frida tremia. Havia vários meses que estava outra vez de cama. Sofria de uma infecção grave nos pulmões e tinha de tomar muitos medicamentos para acalmar as dores. Era um grande risco sair à rua nessas condições. Mas ali estava ela, outra vez em movimento, andando pelas ruas para estar presente enquanto os trabalhadores pediam melhores salários. Sair não lhe fez bem, mas Frida sabia, e essa também foi sua decisão: levar seu corpo como uma bandeira. Poucos dias depois, cansou de continuar brigando com as dores e deixou que a morte chegasse. No México,
As pessoas acreditam são cães Xolots, como aquele que tanto acompanhou Frida em sua vida e nessa história, que transportam os mortos às costas, levam-nos pela espiral das 9 correntes subterrâneas para o mundo onde os mortos poderão ressuscitar. Frida viajou para esse mundo, atravessando o poente com seu inseparável cãozinho Xolot. Frida era essência pura. Ela era exclusiva, única. Ela usava um bigode exagerado. Muitos a chamavam de bigoduda. A verdade é que ela deixava a penugem no rosto crescer e nos quadros a pintava maior, porque isso a distinguia e Diego gostava muito. As saias típicas das indígenas. No México, naquela época, as pessoas davam muita importância ao passado e aos povos originários, que habitaram a terra desde sempre. Então, ela usava aquelas saias coloridas, longas, em homenagem também aos povos originários. Frida, sobre a sua roupa, tequila, bebida típica do México, de que Frida gostava muito. Naquele tempo não era comum que as mulheres fossem beber nos bares. Mas Frida, com sua amiga fotógrafa Tina Modotti, ia sempre para a balada. Animaizinhos que sempre a rodeavam. Na grande casa azul havia cães, cervos, papagaios e macacos. Então essa foi Frida Kahlo. Fiquem acompanhando a gente para as próximas histórias, para você conhecer anti-heróis, anti-heroínas e histórias que a história muitas vezes não conta.